Sejam todos muito bem-vindos a esta aula do Depósito da Fé. Estamos começando a leitura do livro do Gênesis. E já de início, o que é Gênesis? A palavra Gênesis é o princípio, uma palavra grega para traduzir a primeira palavra do livro em hebraico, que é o Bereshit, que a gente costuma chamar de no princípio. Nas nossas traduções, geralmente está no princípio, ou a origem, certo? Agora, antes da gente entrar no texto do Gênesis mesmo, nos capítulos de 1 a 5, um breve contextozinho para a gente ter em mente do que o Gênesis está tratando e por que ele trata desta forma, certo? Acreditava-se que o autor do Gênesis e dos outros 4 livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, teria sido Moisés, que é o personagem principal do livro do Êxodo, que nós vamos ler aqui também. Mas, com o tempo, se descobriu que o texto do Gênesis é datado mais ou menos do ano 400 antes de Cristo. Isso é muito depois de Moisés. De todo modo, independente se foi Moisés ou se não foi, se a gente pega ali o contexto do povo de Israel do ano 400 antes de Cristo, eles já estão ali sob a influência de muitas regiões ao redor, de muitas culturas que estão ao redor. Tal como eu falei na aula passada, o que o Gênesis carrega, de influência direta? O Gênesis ele tem influência da Pérsia, do povo persa, certo? Então, o que reinava na Pérsia? Né? Não reinava, porque tem a mitologia persa, mas tem muito forte também a seita de Zoroastro, o zoroastrismo, certo? Que é tida como uma das religiões mais antigas da história e era monoteísta. Ou não era, eles não diziam que havia apenas um Deus, mas que se devia adorar um único Deus. Então não era monoteísta, mas monolatria, a adoração de um Deus único. E alguns outros princípios, de bondade, de passividade, enfim. Tem também ali influência do povo egípcio, certo? Que já estava no final ali dos impérios egípcios, esse ano 400 já estava mais ou menos no fim, né? Recebeu também influência do povo da Babilônia, da Mesopotâmia, e também do povo grego. Nessa época, o povo grego já estava na Idade Clássica, quer dizer, no auge, certo? No auge da cultura grega, da cultura helênica, que, estava em ascensão. Então, se a gente para e pensa no povo judeu no meio desses povos, que é o Egito, vamos imaginar um mapa aqui, certo? O povo judeu está aqui. Então, o Egito está aqui, a Pérsia está aqui, a Babilônia está aqui, a Grécia está aqui. Eles estão praticamente no meio, e acabam recebendo influência desses povos todos. Fora que conviveram com todos esses, E a Síria, tá? Acho que estava, deixa eu ver, acho que a Síria estava um pouco para cá. Fora que, temos relatos aí na própria Bíblia de pessoas do povo judeu, do povo hebreu que conviveu, Tem o Édito de Ciro, da Pérsia, a guerra contra os assírios, contra os babilônicos, a prisão sob o domínio do faraó no Egito, enfim. E lá no Novo Testamento, a proximidade com a filosofia estoica, São Paulo com a filosofia estoica, para os gregos, etc. O Areópago. Então tem muita influência mesmo, certo? Muita influência. Isso quer dizer o quê? Que essas culturas que vieram antes do judaísmo, que vieram antes, da cultura que está na Sagrada Escritura, exerce uma influência nas imagens que estão contidas no texto. Exerce sim influência. Então não dá para a gente dizer assim, a Bíblia ela é 100% original. Não, ela tem um contexto original e o fato de ser revelada, como a gente já viu, certo? Mas muitas imagens que estão contidas ali partem do imaginário coletivo geral da época, certo? Do imaginário do povo judeu, do imaginário dos escritores, que está aí nadando no meio dessas outras culturas, certo? Então, quando a Bíblia vai falar do Leviatã, a gente vai ver o Leviatã está na cultura assíria, certo? Na cultura da Mesopotâmia, enfim, frases que estão espalhadas nas Sagradas Escrituras estão contidas também em outros textos, mas a gente vai ver
ao decorrer desse curso, né, dessa oficina, que mesmo tendo a origem, né, próxima ou parecida ou copiada até de uma outra cultura, a Sagrada Escritura ela tem uma superioridade. Existe uma revelação, certo? Do Deus que se serve daquilo que está presente no mundo material para que todo mundo saiba quem ele é, certo? Para que as pessoas saibam que, apesar dessas outras culturas terem pego aspectos dele de alguma medida, ou aspectos da própria realidade, eles ainda não conheceram a Deus. Ainda não conheceram. É preciso que Deus fale conosco, para que a gente saiba quem ele é, certo? E tudo aquilo que o homem tentou ou se esforçou, né, tudo aquilo que parte do instinto do ser humano, ainda é pouco, ainda é insuficiente para que a gente toque de fato na divindade, que precisa se revelar, certo? E o faz, e a gente vê na Sagrada Escritura, certo? Mas, vamos lá. Além dessa influência, é preciso que a gente olhe para o livro do Gênesis e tenha em mente que os primeiros capítulos não são históricos, certo? Eu falei da historicidade da Bíblia, sim, tem muita coisa histórica, sim. Agora, a gente não precisa crer na historicidade dos 11 primeiros capítulos do Gênesis. E a própria Bíblia, ela se explica, né, nesse aspecto. Veja, você nunca parou para pensar por que que tanto o povo judeu quanto o próprio Jesus Cristo fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não fala o Deus de Adão, de Sete, de Noé, por exemplo? Né? Porque a gente tem ali um contexto histórico a partir de Abraão. A gente tem um contexto histórico a partir de Abraão. Tá, a gente pode crer também como contexto histórico as outras coisas? Pode, mas a gente não é obrigado a crer na historicidade dos 11 primeiros capítulos do Gênesis. Por quê? Eles são muito mais mitológicos do que históricos. O autor, o agiógrafo, estava muito mais preocupado em explicar experiências humanas através do mito com esses capítulos do que documentar a cultura judaica. Certo? Então, qual foi a intenção do agiógrafo, inspirado pelo Espírito Santo, é lógico, ao escrever os 11 primeiros capítulos do Gênesis? Explicar experiências humanas. E qual é a melhor forma de explicar experiências humanas? É através da ciência? É através da filosofia? Não, a gente faz isso hoje, certo? A gente consegue, né? Tem a filosofia para explicar algumas experiências, tem a própria ciência, enfim. Mas a melhor forma de explicar uma experiência humana é através do mito, é através das histórias, é através da mitologia, certo? E quais são essas experiências humanas que aconteceram, que acontecem, que a gente tem e que a gente não sabe, a gente não entende, a gente não sabe explicar. Aí é preciso que venha um mito para nos explicar. Eu vou tocar apenas em 4, certo? Que são as mais próximas dos capítulos da aula de hoje. As outras coisas a gente vê posteriormente, certo? Nós temos, por exemplo, um desejo de felicidade. Vamos esquecer um pouco, fecha a Bíblia, certo? Fecha a Bíblia, vamos olhar para a gente. Vamos olhar para o que a gente consegue enxergar na gente mesmo, nesse momento, certo? Depois a gente volta para a Bíblia. Então nós temos um desejo de felicidade. Só que esse desejo de felicidade que nós temos, ele é inalcançável. Ele é defeituoso, porque ele nunca se sacia. Quantas vezes a gente, sei lá, come uma coisa gostosa e quer comer de novo porque é prazeroso, porque é bom. Só que a gente come de novo e já não é a mesma coisa. Né? Talvez na segunda, na terceira ainda seja, mas na 10ª, na 20ª, o que pode acontecer? Ou a gente vai passar mal, ou a gente vai enjoar daquilo, vai perder o gosto, vai perder aquele sabor prazeroso, certo? Sei lá, quando a gente vai numa festa, né? Qualquer tipo de festa, não estou falando que uma festa mundana, não sei o que, não. Quando a gente vai confraternizar com as pessoas, aquilo é bom, né? É prazeroso, é gostoso, é bom estar ali. Mas depois que passa, pronto, né? Acabou o prazer, acabou a festa, mas o desejo de repetir aquilo não passou, não saciou.
Nós temos um desejo de felicidade insaciável. Algumas pessoas vão se jogar em outros mundos para poder tentar saciar esse desejo, né? E aí vem os pecados de luxúria, os excessos, né, de bebida, etc. Tudo isso é o quê? É um desejo de felicidade desordenado. Todos nós temos esse desejo de felicidade. Todos nós queremos repetir a comida que é gostosa, pelo simples fato de ser saborosa, pelo simples fato de a gente gostar. Não é porque a gente precisa se nutrir. Né? Ninguém come um doce porque precisa se nutrir daquele doce. Porque o organismo está necessitando daquele carboidrato, daquele açúcar. Não é isso. Né? É para saciar o desejo de felicidade. Certo? Todos nós temos. Cada um, né, tenta saciar de uma forma, mas todos nós temos esse desejo de felicidade desordenado, insaciável na experiência humana. E se a gente olha para os animais, eles não têm isso. Nenhum animal na face da Terra tem esse desejo de felicidade. Os animais estão plenamente satisfeitos na realidade onde eles estão, na realidade onde eles se encontram. Se o animal tem ali o básico, tem o alimento, tem água, tem, né, o macho tem uma fêmea, a fêmea tem um macho, pronto, está tudo resolvido. Tudo resolvido. Né? Um animal doméstico tem carinho ali do dono, pronto. Não existe terapeuta para animal. Não existe psicólogo para os animais. Os animais não entram em crise existencial. Né? Eles estão satisfeitos na realidade deles. Agora, como que o ser humano, que é notavelmente superior aos animais, tem um defeito? Né? Se existe uma superioridade nos seres humanos, era para que todas as áreas do ser humano fossem superiores às dos animais. Como que na felicidade, que é aquilo que mexe com as estruturas, abala as estruturas do ser humano, nisso o homem é inferior. Então, tem alguma coisa discrepante aqui. É preciso que a gente entenda como que a gente tem um defeito e como que esse defeito não se encontra nos animais. Por que que o ser humano tem esse defeito e por que que os animais não têm? Uma experiência, certo? Temos uma outra experiência que talvez esteja muito próxima a esse desejo de felicidade, mas se manifesta de uma outra forma, que é o desejo de poder. Desejo de poder. Nós queremos dominar. Nós queremos dominar. Todo ser humano tem um desejo de poder, quer dominar alguma coisa, certo? Uns vão querer dominar as pessoas, outros vão querer dominar o parceiro, a parceira, outro vai querer dominar alguma arte, certo? Algum instrumento, mas todos nós temos um desejo de poder, um desejo de ser autoridade. De onde é que vem isso? De onde é que vem o ser humano querer dominar alguma coisa? Certo? Isso não está no cérebro. Tá? Não está no cérebro. A gente não vai examinar a massa encefálica e encontrar um desejo de poder que o ser humano tem. Né? E que em uns se manifesta de uma forma terrível, né? Tirânica. Em outros se manifesta de forma belíssima, como um artista, certo? Enfim, mas nós temos um desejo de poder. Temos uma outra experiência que é a estranheza com a morte. E aqui eu já peço para você curtir esse vídeo, certo? Para você se inscrever no canal, compartilhar, porque algumas palavras, como essa que eu acabei de dizer, né, diminuem o alcance do vídeo. E aí, se você me ajuda, né, o vídeo vai voltar a ter um alcance, né, considerável para que outras pessoas também acessem esse conteúdo. Tá? Eu não posso deixar de falar algumas palavras, mas né, a, a rede entende que essas palavras, né, não precisam ser ditas com muita frequência e acabam diminuindo o alcance. Enfim, né? A gente dança conforme a música aqui de onde a gente está. Né? Então, por favor, me ajudem aí, certo? Então, nós temos essa estranheza. Que tipo de estranheza? Toda vez que um ente querido, uma pessoa próxima, né, vem a falecer, a gente se espanta, a gente se entristece, a gente se compadece da pessoa que está triste, certo? Sempre existe uma estranheza, não é um susto quando acontece um acidente, uma coisa trágica, todo mundo fica assim, né? E muitas vezes a gente pensa na nossa própria, né? No nosso momento, né? Como é que vai se dar, o que vai acontecer com a gente, que a gente pode ir também, né? Isso deixa a gente muito reflexivo, né? Para os animais, não existe estranheza alguma, muito pelo contrário, né? Os urubus estão aí para
resolver, né, esse problema na natureza. E às vezes os animais servem de alimento para a gente também, então não há estranheza. Tá? Não há estranheza na natureza humana, claro. Tem gente mais sensível, né? Tem pessoas mais sensíveis que outras, que não podem ver um animal sofrendo, etc. Não estou julgando nada nem ninguém disso aqui. Estou dizendo que existe uma estranheza natural no ser humano com a morte, certo? Existe uma estranheza, é um aspecto da natureza humana, tá? E um quarto e último é a origem de tudo. A origem, né? A nossa consciência diz que é impossível que nós tenhamos surgido do acaso, né? Não só a gente, como todo o resto. Como todas essas coisas surgiram, a origem de todas as coisas, né? De onde é que vieram essas coisas? Aí a ciência tenta especular, né? Dizendo que foi uma singularidade, né? Foi uma Big Bang, uma explosão, o que seja. Mas tudo isso parte de uma inteligência. É impossível que o acaso produza uma ordem tão bem estabelecida, tenha feito um ser humano com toda a sua complexidade. É necessária uma inteligência. Essas experiências humanas, elas não são facilmente explicadas nem pela ciência nem pela filosofia, certo? Mas o mito consegue explicar. O mito consegue explicar. E essa é a finalidade do texto dos primeiros capítulos do Gênesis, para explicar essas experiências humanas. Tá? Então, se a gente pega, sei lá, a história de Adão e Eva, que nós vamos ver aqui, certo? Não interessa a historicidade desse acontecimento, não interessa se houve de fato um único homem chamado Adão, criado por Deus, feito do barro, certo? Ou se de fato existiu, não interessa se foi assim ou se não foi. O que interessa é que esta história, este relato, está contando para a gente uma experiência humana, está revelando para a gente a origem de uma experiência humana que a gente precisa compreender, certo? A gente precisa compreender, né, toda essa complexidade que existe no ser humano. E aí o mito vai ajudar, o mito vai explicar. E é o que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Então, vamos pegar aí as Sagradas Escrituras, né, o capítulo 1 do Gênesis. Alguns textos, né, principalmente desses primeiros capítulos, eu vou ter que ler e comentar. Não vai dar para só comentar, certo? Os textos posteriores, né, de aulas posteriores, como por exemplo, né, o período lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né, muita coisa, eu vou somente explicar, porque o texto é longo, certo? Não dá para a gente ficar lendo aqui. Então vou explicar mais do que ler. Agora esses não, esses aqui exigem que de fato eu faça uma leitura para que a gente vá acompanhando, tá? Então acompanhem aí com a Bíblia de vocês, tá? E como eu disse na aula anterior, se houver alguma dificuldade, alguma diferença de uma Bíblia para outra, então manda aí, certo? Manda aqui nos comentários ou principalmente no grupo do WhatsApp para a gente ir alinhando essas coisas, tá bom? Vamos ao texto. O livro já começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. É o versículo primeiro. No original, né, temos uma frase, a frase de abertura da Bíblia, é até famosa, né, o Bereshit bara Elohim. Né? Essa palavra, Bereshit, do hebraico, ela não significa somente no princípio, tá? No começo, a origem. Mas não é no começo da história. É no começo, no ponto inicial. Então, tempo e espaço. Certo? O Bereshit, no princípio, é no tempo e no espaço. Não havia tempo nem espaço, certo? Esse é o ponto inicial do tempo e do espaço, é o começo de tudo. E a raiz da palavra, né, Bereshit, esse resh no final, quer dizer cabeça. Então é na cabeça que tudo começa. Na cabeça de quem? De Deus. Tudo começa na cabeça de Deus, tá? O tempo, o espaço, o céu e a terra, o mundo, todas as coisas começaram da cabeça de Deus, saíram da cabeça de Deus, do pensamento de Deus. Então, Bereshit, né? Da cabeça de Deus saiu o céu e a terra. Do pensamento de Deus saiu o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. Né? Criou Deus. Essa palavra Elohim, certo? Tem algumas outras palavras também, né? O Yahvé, para falar de Deus, mas o Elohim, ela está no plural, o que é curioso.
tá? Tá falando de um Deus só, mas é uma palavra que está no plural. No princípio, Deus criou, né? Mas não é Deus somente, é um Deus no plural, certo? É um Deus no plural. Quer dizer, aqui a gente já está encontrando uma alusão à Santíssima Trindade, certo? Então eu falei, né, que a gente vai ler a Bíblia, né, sempre tendo como base o credo apostólico. Nós cremos num único Deus que é em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe uma Santíssima Trindade, que é um Deus único em três pessoas, certo? Uma verdade, né, um dogma de fé que a gente precisa crer e a gente encontra aqui nas Sagradas Escrituras, né, a base, né, um sustentando o outro, tá? A gente crê. Então, no princípio, criou Deus. Deus, Elohim, no plural, é a Trindade. A Trindade está criando, certo? Criou Deus o céu e a terra, o mundo material e o mundo espiritual, né? O Shamaim, que é céu, os céus, tá? É uma palavra para dizer as águas de cima. A gente vai ver aqui também no segundo dia da criação, né? As águas de cima, esses céus, né, são uma espécie de águas que estão acima do firmamento. As águas que estão acima. Então Deus criou, né, os céus, certo? O mundo informe, o mundo disforme, digamos assim, ou o mundo espiritual e a terra, a Eret, né? Et Shammai et Eret, né? Eret, a terra, o mundo, certo? O território. Então, o mundo espiritual, o mundo material, o céu visível e a terra visível. Então, tudo isso está incluso, está embutido aqui no primeiro versículo. Tá? Então, da cabeça de Deus saiu todas as coisas. Saiu o mundo espiritual, o mundo material, céu e terra. De um Deus que é três pessoas. Tá? A terra era sem forma e vazia. Né? Sem forma, né? Já está dizendo, e vazia, então sem matéria. Sem matéria, sem forma. Não tinha nada, não tinha terra. A terra era sem forma e vazia. E sobre o abismo havia trevas. O abismo, não só um buraco sem fundo, mas o abismo das águas. Havia trevas, então não havia abismo, não havia os mares, os oceanos. Tá? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Também já é uma alusão à Trindade, né? O Espírito Santo. Só que aqui o autor ele não tinha consciência da Trindade. Isso é muito legal, isso é muito legal, porque o autor ele não tinha consciência plena da Santíssima Trindade, porque ainda não tinha sido revelado. É só em Jesus Cristo que a gente entende que Deus é três pessoas, certo? E ele vai dizendo, né, eu e o Pai somos um, e depois, né, vou enviar um segundo Consolador, o Espírito, que vos recordará toda a verdade, né, e aí ele vai revelando, né, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai dizendo que existe a Trindade. Então, quando escreveram o Gênesis, não tinham consciência da Trindade. E aqui a gente percebe que, apesar do agiógrafo ter uma consciência limitada, né, um imaginário limitado, um conhecimento limitado, o Espírito Santo inspira. Tá? Então, a revelação acontece dessa forma. O Espírito Santo vem, ensina e consagra o texto. Consagra o texto. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo, e o Espírito no sentido de sopro. Tá? A palavra Espírito aqui é o sopro. Tá? É o sopro de Deus que pairava sobre as águas. Esse sopro de Deus, né, é o que? A vida de Deus, é a respiração de Deus que pairava sobre as águas. Então, a vida de Deus, a essência de Deus pairava sobre as águas. Que tipo de águas são essas? Tá? Sendo que Deus estava criando tudo ainda, não tinha nada. Né? Que águas são essas? As águas são os elementos mais disformes. Né? As águas elas não têm uma forma. Elas têm matéria, mas elas não têm um formato, certo? Tem forma, não tem formato fixo, a não ser que a gente congele. Né? A gente faça da água gelo, certo? Mas enquanto é água líquida, existe uma fluidez, existe uma maleabilidade, certo? Então, a vida de Deus paira sobre essa maleabilidade. O Espírito de Deus não está fixo, tá? O Espírito de Deus, a vida de Deus, o próprio Deus, não está fixo numa forma, não está fixo, não está fechado numa forma. Ele está nas águas. Ele tem matéria, ele tem substância, é lógico, né? Deus tem substância, mas Deus não tem forma fixa, no sentido de que Deus é maleável, certo? Maleável também não é no sentido de bonzinho ao extremo, né? Pelo amor de Deus, é maleável no sentido de que a sua natureza se adapta, a sua natureza ela é fluida,
certo? A sua natureza, ela abarca, ela se move, ela é viva, certo? Esse é o sentido do sopro do ar e da água, né? O sopro de Deus, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Não só se movendo como as águas, mas movendo as próprias águas, tá? Movendo as próprias águas. Então existe esse sentido aí na essência de Deus. A gente está conhecendo aqui a natureza de Deus, a natureza do Criador, tá? Isso é muito interessante porque, né, as outras culturas falam de uma divindade e chamam de Deus, tá? Mas nenhuma dessas outras culturas tem um Deus como único e criador de tudo. A gente pega lá o mito grego, né? O que é o mito grego? No princípio havia o caos, um pouco parecido, né? Então, a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, era o caos. O caos é personificado. Então existe o Deus caos, certo? O Titã. E aí, do caos vem o Eros, é o amor. E esse amor ele começa a dar ordem para as coisas. E começam a vir os outros titãs, certo? Desses titãs primordiais vem a Terra, que é Gaia, pois Gaia dá a luz a Urano, que é o céu. E aí, Urano e Gaia, céu e terra juntos, dão origem a 12 titãs, e assim vai, certo? Fora os oceanos, né? Erebus, outros titãs. A noite, Nix, enfim. Só que cada um desses elementos no mito grego é uma divindade, tem uma personificação. Aqui não. Aqui todas essas coisas estão vindo de uma única persona, de um único ser personificado, de uma única divindade, certo? É um Deus único que criou o céu e a terra. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então ele começa a criação, né? Primeiro está dizendo, Deus criou. Tá, como foi que ele criou? E aí começa a descrição. No versículo 3. Deus disse, haja luz, ou faça-se a luz. Né? O faça-se está nas outras traduções mais populares, só que o que está mais próximo do hebraico é esse haja. Então não é somente um fazer, né? Mas é um existir. Tá? Então que exista a luz, e houve luz. Então, a luz se fez, a luz começou a existir. E como que ela começou a existir? Deus pegou, né, alguns elementos e tal e fez a luz? Não. Ele disse, ele falou. Seu sopro é vivo, né? Seu espírito é vida. E aí Deus disse, faça-se. Deus disse, haja luz. Deus cria as coisas falando, é com sua palavra, é com o seu verbo que ele cria. Né? Quem conhece algo da Sagrada Escritura já se lembra dessa expressão, né? Verbo. No princípio era o verbo, lá em São João. O Evangelho de João tem muita ligação com o livro do Gênesis, muita mesmo. Tá? Não é só essa que é popular, tem muita coisa legal que a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente chegar no Evangelho de João. Né? Muitas ligações aqui com o Gênesis. Então, Deus diz, Deus cria as coisas falando. O poder de Deus está na sua palavra, certo? Deus pode fazer as coisas, né, com o poder do seu braço, mas ele faz falando para dizer que Deus é tão poderoso que ele não precisa mover nada, ele não precisa se mover para que as coisas aconteçam. Basta que saia de sua cabeça a ideia, basta que ele diga para que a coisa se faça. Para dizer que Deus é onipotente, certo? Deus cria sem matéria-prima. Deus cria do nada, o ex nihilo no latim. Né? Deus cria do nada. Deus diz e a coisa acontece. E aqui a gente já começa a fazer uma interpretação ainda mais simbólica do texto. Vamos lá. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. À luz Deus chamou dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. A palavra luz, or, foi dita 5 vezes. 5 vezes. E como a Sagrada Escritura é um texto mitológico revelado, é um texto simbólico, a gente não deve deixar passar esses tipos de repetições, tá? Nunca são por acaso.
Por que que raios a palavra luz foi dita 5 vezes? Por que que não falou assim, Deus disse, haja luz, e houve luz, que é o dia. Deus viu que era bom, foi o primeiro dia. Né? Resumindo a coisa, não. O agiógrafo fez questão de colocar a palavra luz 5 vezes. E olha que ainda não é o Sol, ainda não são as estrelas. Que tipo de luz é essa, pelo amor de Deus? Não faz sentido nenhum a gente pensar na luz fora de um emissor da luz. Né? Aqui, então, aqui eu estou sendo iluminado pela lâmpada, né? Pelo refletor. Né? Tem um objeto que está emitindo a luz, tem alguma coisa que está emitindo a luz. E aqui, essa luz do primeiro dia? Apesar de a gente saber que é a luz do dia, mas o Sol só foi criado no quinto dia. Os luzeiros do céu, né? Sol, Lua e as estrelas, só foram criados no quinto dia. De onde é que está vindo essa luz? Essa luz é o quê? Pelo amor de Deus. É lógico e óbvio que esta luz não é a luz material do dia, mas é a iluminação que nós precisamos para compreender a criação. É a luz de Deus para a compreensão da criação. Certo? Então vamos lá. Não é uma iluminação mística, gnóstica, iniciática, esotérica, pelo amor de Deus, não é nada disso. Né? É a luz que Deus criou. Deus fez o mundo, certo? E Deus deu também a iluminação, a graça, a ação do seu Espírito, para que nós possamos compreender a sua revelação. E esta luz, ela não é uma única luz, são 5 iluminações. Haja luz e houve luz. A luz é boa, separada das trevas. A luz é chamada de dia. São 5 iluminações. Então a gente pode dizer que são as 5 revelações de Deus para com os homens. Tá? Por que que eu posso dizer isso? Porque a própria palavra luz, esse or, em hebraico, né, tem 3 letras hebraicas. E a língua hebraica, todas essas línguas antigas, né, o hebraico, o aramaico, a língua egípcia, persa, né, todas elas são muito significativas. A língua hebraica, ela não tem números, então usam as letras para significar os números. Elas não têm vogais, não têm sinais massoréticos. Tá? Não se assustem com os termos, tá? Pelo amor de Deus, a gente não vai aprender hebraico aqui. Eu não sei hebraico, né? Eu sei a nível de pesquisa, tá? A gente vai ficar só tateando aqui no que for necessário para compreender o texto. Tá? Não se apegue muito a esses termos difíceis, tá? Sinais massoréticos. Não precisa se apegar a isso, não. Tá? Então, mas saiba que a língua hebraica ela só tem consoantes. Só tem consoantes. Para a gente entender os sons, aí eles colocam sinais, certo? Nas letras, para identificar, né? Se é um som de uma vogal, né? Ou se é de uma consoante com uma vogal, para a gente poder pronunciar. Coisa que foi surgindo, né? Ao longo do desenvolvimento da própria língua hebraica. Mas cada letra, cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico, elas têm um significado próprio. Então, cada letra tem um significado próprio, tem um número correspondente e elas combinadas também têm significados específicos, tá? São formando as palavras e não são somente palavras, né? Não é uma palavra qualquer. Bereshit no início, tá? Não é somente uma tradução, não dá para traduzir somente no princípio, tá? É algo que está surgindo do tempo e do espaço, é na cabeça, então a gente já entendeu que o hebraico não é para qualquer um, tá? Não dá para a gente descartar o hebraico, não dá para simplesmente traduzir o hebraico. A gente precisa entender um pouco mais, tá? A gente precisa mergulhar um pouco mais. E aqui eu já vou deixar uma dica para vocês, tá? Quando vocês pegarem um texto e acharem muito interessante, um versículo muito interessante ou muito difícil, pesquisem no original, tá? Pesquisa, coloca lá o versículo tal, língua original, certo? Para vocês verem como é que está no hebraico, certo? Se tem uma palavra que tem vários outros significados para ampliar a sua compreensão do texto, certo? Ou para facilitar quando está muito difícil. Isso ajuda bastante, tá? O hebraico do Antigo Testamento, né? Hebraico, aramaico e o grego do Novo Testamento também, tá? O grego, apesar de ser uma língua não tão antiga quanto o hebraico, ela também é riquíssima em significados, tá? Vamos voltar para a luz. Então, a palavra ó, luz, ela tem 3 letras hebraicas. Tem o Aleph, eu não anotei os nomes das letras aqui, acho que eu vou errar. Tem o Vav e o Resh. Essas 3 letras, certo?
A primeira letra, o Aleph, ela significa o ser divino no ser humano. Já é a descida, né? O ser divino no ser humano. O Vav significa união. A letra Vav é união. E o Resh é cabeça, né? O mesmo Resh de Bereshit, tá? A cabeça. Então, é o ser divino em união com o ser humano, certo? E essa união se dá na cabeça. Olha só que loucura, não é? A palavra luz, ó, tem esse sentido do ser divino que desce e se une ao ser humano através de sua cabeça, através da consciência. Não é? Primeiro a gente viu da cabeça de Deus que sai todas as coisas. E agora Deus cria essa luz, a iluminação da consciência para a compreensão da revelação. Tá claro ou não tá? Tá óbvio ou não tá? Né? Na própria palavra. Então, luz não é a luz material propriamente. Tá? Ainda não é. Ainda não é. E por que são 5? Né? Como é que a gente distingue essas 5 iluminações? São as 5 revelações. Tá? Quais são as 5 revelações de Deus? A criação do mundo, certo? Então, Deus disse, haja luz. É a criação do mundo. Da mesma forma que ele criou todas as coisas falando, certo? É a primeira revelação. No mundo material existe um germe divino. Se a gente olha para as coisas, a gente consegue encontrar a assinatura do Criador, certo? A gente pesquisa aí na ciência, né? Como que a ciência descobre que o DNA tem uma quantidade de sei lá o que dá uma numeração correspondente ao nome de Deus em hebraico, umas coisas doidas assim, tem muito disso mesmo na natureza, certo? Mas não só isso cientificamente falando, mas simbolicamente falando também. Quando Jesus disse, olhem para os pássaros do céu, olhem para os lírios do campo, né? Ele está chamando a nossa atenção para olhar para essa revelação, que é o mundo material, que nesse mundo material está o germe, a assinatura do seu Criador. A gente consegue pegar aspectos da realidade divina no mundo material, certo? No mundo ao nosso redor, contemplando a natureza, contemplando a beleza que Deus fez. Né? Quando a gente olha para uma paisagem bonita, né, a gente não pensa logo assim, nossa, que beleza, né? Como que Deus criou uma coisa tão bela, tá? Isso também, né? É esse tipo de coisa também, tá? A gente pode estar vendo aí na criação. Tem uma outra revelação que é o Antigo Testamento, certo? E houve luz, certo? Já está dizendo que houve, né? A luz foi feita, existiu, tá? Tá ligado, de certa forma, está ligado a algo que já aconteceu, né? Houve luz no passado. Então, a revelação do Antigo Testamento, tá? Existe a revelação da encarnação do Verbo, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus viu que a luz era boa. Né? A bondade da luz está na pessoa de Jesus Cristo. Né? Só Deus é bom. Né? Jesus disse, né? Só Deus é bom. Claro, Jesus é Deus, então Jesus é bom. Certo? E a vinda de Jesus Cristo é uma revelação, porque não só o relato sobre Jesus Cristo, mas a própria pessoa de Jesus Cristo. Certo? E a encarnação do Verbo, ela não se fecha com a ascensão de Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Não. Ela continua presente. Ela continua atuando. A encarnação de Cristo mudou a história da humanidade. Não é? Claro, a gente vive 2025 depois de Cristo, certo? Não existe calendário que abarcou o mundo inteiro, né? Depois de Zoroastro, depois de sei lá o que, de Sócrates, né? Apesar da grandeza de cada um, certo? Da grandeza intelectual de cada um, tá? Mas eles não dividiram a história humana. Eles não dividiram. Jesus Cristo dividiu a história humana, né? Jesus Cristo dividiu. E é, não só isso, mas a presença de Jesus Cristo, a presença real e atuante de Jesus Cristo, ela continua viva. Ela continua viva. A gente consegue ver isso na própria história. Né? Tem um livro de um jovem, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, certo? E eu tô doido para ler esse livro também, que é de um menino que nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar de igreja, e aí de repente Jesus aparece para ele. E Jesus fala, né? Eu sou Jesus Cristo e tal, não sei o quê. E aí esse menino, como era uma criança, né? Criança é sincera, começa a fazer as perguntas mais sem pé nem cabeça para Jesus. Né? E tudo isso foi documentado, tá? Né? Tudo isso foi documentado. Mas por que que eu estou tocando desse assunto, dessa revelação aqui? Porque era uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus e de repente Jesus aparece para ele. É diferente de
um São Paulo, por exemplo, né? Que já tinha ouvido falar de Jesus e Jesus aparece. Né? Tem uma vez que eu li um livro em que o autor questionou, né, por que que todas as pessoas que têm visões das coisas correspondentes à própria cultura. Né? Por que que um místico hindu tem uma visão de acordo com aquilo que está na cultura hindu? Ele não tem uma visão de uma outra cultura diferente, um êxtase ligado, uma revelação de algo de uma cultura diferente. Não é? Por que que toda cultura é assim? Por que que Zoroastro teve uma revelação de uma coisa, daquilo que estava na sua cultura, daquilo que ele estava desenvolvendo? Certo? Por que que numa visão, num êxtase, né, o místico não ouve dizer que aquela cultura dele está errada e a outra cultura que está certa, né? E por que que isso não acontece? Eu fiquei me questionando. Quando eu li isso, eu fiquei, não, peraí, é verdade, que coisa, né? E na igreja, né? Na igreja é assim também? Eu parei e pensei, né? No cristianismo é assim? E aí eu parei um pouco, pensei uns 5 minutos e percebi que não. Jesus Cristo aparece para um menino que nunca ouviu falar de Jesus, né? Poderia ter aparecido, sei lá, esse menino, se não me engano, é africano, tá? Poderia ter aparecido o Xalufã para ele, né? Não, apareceu Jesus Cristo. Né? Nossa Senhora apareceu para Juan Diego, um índio mexicano, né? Por que que não apareceu, sei lá, Tupã para ele, né? Não, apareceu a Virgem Maria. Quem é a Virgem Maria? Ah, vai lá, conversa com o bispo, descobre quem é. Tá? Então, na Igreja Católica, né, no cristianismo propriamente, né, não digo Igreja Católica porque tem a aparição de Nossa Senhora, né, mas no cristianismo, não é como nas outras culturas. Os êxtases não são restritos àquilo que está no imaginário do místico, certo? Não. Jesus e Maria aparecem para as pessoas que eles querem, do jeito que eles querem. E essa é uma prova de veracidade não só da cultura judaico-cristã, certo? Mas também da vida, da vida de Jesus, certo? Continua vivo e agindo no mundo. Então, a encarnação de Cristo é uma revelação. Uma outra revelação é o Novo Testamento, certo? Deus separou a luz das trevas. Então, vem aí o Novo Testamento para separar a luz das trevas, daquilo que é de fato luz e aquilo que não é luz, certo? O Novo Testamento vem para nos dar a compreensão do Antigo, certo? E a última revelação, que é o juízo final. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Né? O grande dia, o dia do juízo. Porque o juízo final pretende ser uma grande revelação. A revelação do sentido, do destino final de todas as pessoas. Certo? Não vou entrar aqui na questão, de explicar o que é juízo final, diferença de juízo final para juízo particular. Né? Enfim, a gente pode conversar sobre isso em outro local, em outro momento. Tá? Mas fiquem com isso em mente. Nós temos 5 revelações. E Deus criou a luz para que nós tivéssemos essa iluminação, a graça, a ação da graça para compreender a sua revelação, as suas revelações. Tá? As 5 revelações. Versículo 6. Deus disse: haja um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. E assim foi feito. Ao firmamento Deus chamou céu. Houve tarde de manhã, segundo dia. Rapidamente, vou passar rapidamente sobre isso, falar sobre isso aqui, né? Porque tem águas acima e águas abaixo. Tem o Shamaim, né? As águas de cima que eu falei, né? As águas que estão acima do firmamento, que é o céu. E as águas que estão abaixo. As águas que estão abaixo são as águas normais que a gente conhece, tá? Água de rio, água de oceano, etc. Esse firmamento, que é o céu, tá? Na imaginação antiga, certo? No imaginário antigo do mundo inteiro, certo? De inúmeras culturas, inclusive até o período medieval, como é que era visto o mundo, certo? O mundo estava, né, o planeta estava debaixo desse céu, que é o que a gente chama hoje de atmosfera. Acima desse céu existem as esferas planetárias,
certo? Que é onde os planetas estão se movendo, girando. Acima dos planetas estava o céu das estrelas, onde as estrelas estavam grudadinhas, paradinhas no céu, formando as constelações. E acima dessas constelações existia uma faixa que era chamada de cristalino, a faixa das águas, as águas de cima, certo? E o povo antigo acreditava que acima do cristalino estava o trono de Deus. Então, o planeta Terra estava como que no centro, certo? E aí, acima, né, tem o céu, o material, as esferas dos planetas, as estrelas, né, o cristalino e Deus. Então, Deus abarcando tudo, certo? Tá, não interessa aqui se a gente é favorável, se você é favorável da teoria do heliocentrismo ou do geocentrismo, se é o Sol que é o centro do sistema solar ou se a Terra é o centro do universo. Todas essas duas teorias ainda estão em discussão, tá? Ainda estão em discussão, não existe um veredito. É ensinado na escola que é o heliocentrismo, mas porque existem justificativas, digamos que científicas, não provas, justificativas, certo? Então, argumentos, bons argumentos científicos para o heliocentrismo. Mas existem muitos bons argumentos também para o geocentrismo. Enfim, não vou entrar nessa discussão, certo? Independente se você acredita em uma ou na outra, o que nos interessa é que, de fato, Deus abarca toda a criação. Seja uma galáxia imensa, que a gente não consegue abarcar, que a gente não consegue encontrar o seu final, acima de tudo isso está Deus. E não acima no sentido de cima, mas acima de fora, contendo todas as coisas. Certo? Então Deus, né, contém todo o mundo material, não é contido por nada. Certo? Então por isso que Deus está acima, nesse sentido. E depois ele vai criando as outras coisas. Né? Juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento árido, né? A terra. Depois faça brotar a vegetação, as ervas. Depois cria os luzeiros, certo? Os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas. E é interessante que ele diz aqui, no versículo 15: sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, certo? Para iluminar a terra. Então não vai iluminar somente no sentido de marcar os dias, os meses e os anos, como foi dito no versículo anterior. Sol, lua e estrelas estão aí para iluminar a terra, no sentido de que ajudar o ser humano a compreender algumas coisas. Tá? Os astros estão aí para ajudar a gente a compreender as estações do ano, certo? As plantações, porque as plantações não seguem somente as estações do ano. Nós que vivemos na cidade, né? Nós, vírgula, agora eu moro na roça, tá? Né? Em zona rural. Mas nós, homens modernos, não temos dimensão do que é o funcionamento da natureza. Não temos, certo? Não temos mesmo. Mas antigamente, o povo de antigamente tinha dimensão disso, e não eram só as estações do ano que ajudavam nas plantações, mas as fases da lua, certo? E não só as fases da lua, mas o formato das nuvens. Eu fiquei pasmo quando o meu sogro me contou algumas coisas, né, do pai dele, né, de como o pai dele, né, olhava para as nuvens e sabia se ia vir chuva forte, né, se o tempo de chuva ia ser bom, né, enfim, né, conhecia uma série de coisas, apenas observando a natureza. E o texto continua. Depois Deus cria os animais aquáticos, os animais aéreos, né, os pássaros e os monstros marinhos. Depois, os animais terrestres, os domésticos, os selvagens, os rasteiros, e viu que tudo era bom. Por fim, no versículo 26, Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e semelhança. Façamos. Está no plural, de novo. Né? Façamos quem? Né? O Elohim, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra, e tudo o que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então, quando Deus faz o ser humano, o homem e a mulher, ele faz à sua imagem e semelhança e faz para que ele domine sobre toda a criação, sobre todo o resto. O ser humano vai dominar todo o resto. E agora? Né? Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então Deus abençoou o ser humano e deu um mandamento. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Submeter, tenha domínio, tenha poder sobre. Né? Que a gente já lembra um pouquinho do que eu falei antes, né? De uma experiência que é o desejo de poder. Mas eu vou explicar rapidamente isso daqui ainda. Sim. Então assim foram concluídos o céu e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu toda a sua obra e repousou. O sétimo dia é o dia do descanso do Senhor. Mas espera aí, Deus se cansa? É claro que não. O que quer dizer que Deus repousou? Deus concluiu a sua obra. Quer dizer que ele parou de criar coisas novas, certo? O sétimo dia é o dia de contemplar a criação. É o dia de contemplar, é o dia de olhar e se admirar daquilo que foi feito. Mas Deus não fez mais nada de novo. Eu ainda vou voltar no ser humano, tá? Vou voltar no ser humano aí para a gente entender melhor. Mas vamos ficar aqui, tá? Primeiro. O que quer dizer esse repouso de Deus? Que Deus, ele não criou nada de novo. Então vamos tentar imaginar aqui. Né? Pense numa coisa que não existe, tá? Pense aí por alguns segundos em alguma coisa que não existe. Ah, não, mas se não existe é difícil. Não, vou dar alguns exemplos. É, um cavalo que voa. Não existe, tá? Não existe. Só nas histórias, certo? De mitologia grega, etc. Mas então, pense aí. Do mesmo jeito que tem um cavalo com asas, a gente pode pensar, a gente pode imaginar. Tente imaginar uma coisa que não existe. Essa coisa que você imaginou, ou que você tentou imaginar, com certeza, tá, se não existe no mundo material, mas com certeza ela tem aspectos de coisas que existem. Vamos lá. Um cavalo com asas. Cavalo existe e asas existem. A minha imaginação só combinou essas duas coisas, tá? Então, eu posso inventar uma coisa que não existe? Posso, mas a partir daquilo que existe, tá? Eu não posso criar nada de novidade. Não consigo criar do nada. Ex nihilo. Deus criou do nada o cavalo. Deus criou do nada as asas. A nossa criatividade consegue juntar coisas que existem, certo? Então a gente pode inventar uma coisa que não existe no mundo material, mas com base nas coisas que existem na natureza, certo? No mundo criado, tá? Então quer dizer que quando Deus repousa, ele para de criar coisas novas do nada. Já criou tudo, tudo já foi feito. Cavalo, asa, árvore, planta, bicho, inseto, tudo quanto é tipo de coisa. E aí agora a gente pode usar a nossa criatividade e combinar, certo? Combinar imaginativamente e combinar materialmente, certo? O aparelho que eu estou usando para gravar não estava presente lá no livro do Gênesis, certo? O celular não estava presente lá no livro do Gênesis, mas toda a matéria-prima do celular já estava presente, certo? Tudo aquilo que o ser humano poderia pegar, mexer, modificar, juntar, já estava presente ali, certo? Nenhum componente do celular, do aparelho de celular que você tem na mão, certo? Que eu estou usando para gravar, nenhum desses componentes foi criado do nada, certo? O ser humano não consegue fazer nada do nada. Precisa de uma matéria-prima, certo? Então, Deus repousou, Deus parou de criar e agora a gente contempla, certo? Esse é o sétimo dia da criação. E aí agora no capítulo 2 começa um outro relato da criação, né? O que é curioso. No tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, parece que está começando o livro de Gênesis, né? E de fato está começando. Esse capítulo 1, ele é mais recente do que o capítulo 2. Então, Gênesis ele foi escrito do capítulo 2 em diante, certo? E depois, não sabemos precisar quando, alguém acrescentou esse capítulo primeiro.
que nós acabamos de analisar, certo? Foram colocados em datas diferentes. Mas o que é curioso é que o capítulo 2 ele é um complemento, tá? Ao capítulo 1. A pessoa que colocou, talvez colocou justamente porque estava, né, precisando colocar esses elementos ali. E agora a gente consegue complementar a criação. Vamos lá. Então, está dizendo que não havia nada, certo? E aí Deus foi criando as coisas. Começa a colocar a ordem também da criação. No versículo 8, diz assim: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Tá? Então fala que fez o homem, né, do solo para cultivar o solo. Fez o homem de terra para cultivar o solo. Mas soprou em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. E aí agora colocou o homem para cuidar desse jardim. É interessante duas coisas. Uma que Deus faz o ser humano com a matéria-prima. Nenhuma outra coisa ele tinha feito com matéria-prima. Agora o ser humano ele faz do pó da terra. Né? A palavra Adam, no hebraico, se parece com Adamá, com terra. Certo? E Dam, que é sangue. É a junção de terra e sangue. Adamá e Dam formam Adam, ou Adão, que nós conhecemos. Tá? Que é o homem. Certo? A natureza humana foi feita de terra e de sangue, de vida, de terra, de matéria e de vida. Soprou em suas narinas, insuflou em suas narinas, né? Ruá, é o sopro da vida, tem a alma. O ser humano ele é feito de um resumo de toda a criação. Foi Deus que fez, certo? Deus que criou, como todas as coisas. Deus utilizou as mãos agora para fazer, né? Primeiro falou, façamos o homem lá atrás. Agora, Deus pegou a terra, moldou o ser humano, certo? E soprou nele. Então, algo de divino está no ser humano. Algo que partiu totalmente de Deus, não só da palavra criadora, mas do próprio Espírito de Deus, né? Entrou no ser humano, que é a alma, certo? A alma humana ela não é feita de nenhuma matéria presente no mundo material, tá? Ela foi criada pelo Espírito de Deus. Nós temos corpo e alma. Nós temos matéria e espírito. Nós somos imagem de Deus, por ter esse espírito, tá? E essa imagem de Deus, o que que é? Essa imagem, ser imagem de Deus, é ser um ícone de Deus, ser um espelho, certo? Ser um reflexo de Deus. O homem é um reflexo de Deus, é a imagem de Deus. Lá na frente a gente vai ver que não tem imagem para Deus, né? Não dá para fazer imagem para Deus. Qual é a imagem para Deus? É o próprio ser humano, a vida do ser humano. O que que o ser humano tem em sua natureza? Tem algo de divino. E o que que é? Domine sobre os animais. Cultive o jardim. Esse dominar, né? Que lá na frente a gente vai ver que Deus chama Adão para dar nome às coisas. Certo? Dar nome é dominar, denominar. Certo? Aquele que dá nome, aquele que domina a criação, é aquele que tem algo de divino, porque Deus cria e o homem domina. Somos imagem de Deus. Certo? Deus plantou o jardim e o homem tem que cultivar o jardim. Por que essa imagem de jardim? Certo? Porque a gente para e pensa num jardim, num jardim todo cheio de árvores frutíferas. Um jardim como esse nos dá o alimento de forma gratuita e fácil, não é? A gente pode pegar um fruto diretamente do pé e comer. É uma coisa que está fácil. Tá, o homem tem que cultivar o jardim. Então, o homem vai simplesmente manter. O papel do homem agora é contribuir com a manutenção da graça que está totalmente disponível. Essa imagem de jardim significa que, no princípio, a natureza humana era totalmente alimentada por Deus, totalmente servida por Deus.
os terrenos, os campos da Sagrada Escritura falam muito dessa natureza, dessa relação do homem com Deus, certo? O deserto, a torre, a cidade, o jardim, cada um desses campos falam do relacionamento do homem com Deus. Então, no princípio, era um jardim, porque quer dizer que o homem era sustentado por Deus em corpo e alma, de forma fácil, de forma gratuita. E isso era a felicidade. O homem era feliz, o homem era plenamente saciado, plenamente satisfeito, porque ele tinha de Deus tudo o que ele precisava o tempo todo. O homem ele dominava todas as coisas. Ele tinha domínio sobre todas as coisas. Estava saciado em seu desejo de poder. E não era nem tanto um desejo, era um mandamento. O homem nem queria, ele simplesmente exercia o seu domínio. E no capítulo 3 a gente vai ver que ele não morria. As experiências que eu disse estão aqui presentes. Mas o que que acontece? O que que acontece para a gente chegar onde a gente chegou? A gente vai ver no capítulo 3, tá? Vou fazer uma pausa aqui antes de chegar no capítulo 3, rapidamente, para a gente ver a criação da mulher. Que no capítulo 1, Deus criou junto. Homem e mulher os criou. Aqui já está esmiuçando, né? Como é que foi que criou o homem e a mulher, certo? Como é que foi esse sexto dia da criação? E aí, Deus vê que não é bom que o homem esteja só, mostra para ele todos os animais e ele não encontra nenhum auxiliar que lhe seja comum, que lhe seja agradável, que lhe seja correspondente, tá? E aí Deus faz o homem cair num profundo sono e do seu lado, isso aqui é importante, tá? Não é da costela. Essa tradução da costela de Adão é uma tradução muito nova, certo? Da Idade Média para cá. E na maioria das Bíblias está costela, tá? Na maioria. Se não me engano, até na Jerusalém está costela, tá? Se não me engano, eu já vi isso lá. Mas a tradução correta é lado, do lado do homem. Lado quer dizer o quê? Tá, a costela está do lado, mas do lado tem um sentido muito mais amplo. Tem um sentido muito mais amplo do que costela, né? Porque costela é o osso que está, enfim, tá do lado, tá, mas não é a costela, é do lado do ser humano. Do lado pode ser qualquer parte do corpo, não interessa qual é a parte do corpo, significa que é do lado do ser humano. Quer dizer que foi dividido, certo? Quer dizer que é uma natureza igual, que é uma natureza comum, tá? Quer dizer que foi do mesmo modo, certo? Tá, não foi uma mitose que aconteceu, não, pessoal da biologia aí, né? Mas é como se fosse, tá? Entenda como se fosse. Esse é o sentido de lado, de forma igual, certo? Que seja exatamente igual em dignidade, certo? Apesar da diferença física, da diferença da natureza do homem e da mulher, certo? Mas enquanto ser humano, existe algo de extremamente igual, de extremamente comum, porque um foi tirado do lado do outro, certo? Esse é o sentido. E aí, quando Adão vê Eva, ele diz: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. E aqui Deus está revelando para a gente não só a origem do homem e da mulher e os papéis de cada um, mas está também falando da criação do lado material e espiritual do ser humano como um todo, certo? Homem e mulher aqui no Gênesis significam também o mundo material e o mundo espiritual, o nosso lado racional e o nosso lado sentimental, o nosso corpo e a nossa alma, certo? A gente vai entender melhor agora no capítulo 3. Começa assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente. Por que a serpente? Por que não outro animal? Por que tinha que ser uma cobra? Né? Primeiro que a experiência humana já fala, né? Dos animais peçonhentos, a cobra é o que deixa a gente já com a pulga atrás da orelha, né?
É algo muito mais estranho do que qualquer outro tipo de animal peçonhento. Né? A gente pensa numa cobra, a gente já, né, se preocupa, né? É realmente assustador, é preocupante, é um bicho que é venenoso, sutil, certo? É astuto, né? A palavra que foi usada aqui é realmente um bicho astuto. E uma palavra que está no Evangelho que Jesus disse é um bicho prudente, tá? Porque não dá um bote em vão, certo? Enfim. Mas por que a serpente? Não só por isso. Por conta da, do imaginário das culturas locais. A serpente era vista como símbolo da sabedoria, certo? Na cabeça daqueles chapéus dos faraós, o que que tinha? Tinha uma serpente, né? Levantada, erguida, assim, né? Na fronte dos faraós, tá? Então a serpente era símbolo de sabedoria, era considerada como a sabedoria, como o símbolo da sabedoria para os povos pagãos da redondeza. E aí, quando o agiógrafo usa a imagem da serpente como símbolo do tentador, aqui, está dizendo que toda essa sabedoria que os pagãos julgam ter, ela é vã. É uma sabedoria vã. É uma sabedoria diabólica. Não é a verdadeira sabedoria, não é a luz, certo? É a sabedoria diabólica. E qual é o significado da palavra diabolo? É aquele que separa, certo? Diabolos é isso, é separar. E essa sabedoria que separa, ela é, na verdade, uma mentira. Não é uma sabedoria. Não é? Porque o que é a mentira? A mentira é aquilo que separa o objeto de seu significado. Isso é uma mentira, certo? Eu separo o acontecimento de seu autor. Quando eu minto acerca de uma coisa que aconteceu, né? Estou separando o que aconteceu de quem fez. Quando eu minto acerca de algo, eu estou separando aquele objeto de seu significado real. Né? Então, estou separando, estou dividindo. A serpente é isso. Essa sabedoria mundana é isso. É uma mentira. É o separar a realidade do objeto. Certo? E como é que é a língua da serpente? Né? Não tem duas pontas? Né? Então, é dividida. A fala da serpente divide, enquanto a fala de Deus cria. Certo? Cria a realidade. Cria a verdade. A serpente ela tenta dividir essa verdade, essa realidade, de seu real significado. Então ela quer obscurecer a revelação, ela quer obscurecer o mundo, quer obscurecer a verdade de Deus. Por isso que é o pai da mentira. E por isso que a mentira é algo totalmente contrário à natureza de Deus. Certo? Por isso a serpente. E aí o que a serpente faz? A serpente tenta Eva. Ah, é verdade que Deus proibiu você de comer de todos os frutos. Né? E a Eva diz, não, Deus só proibiu o fruto da árvore que está no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se a gente comer, Deus diz que a gente vai morrer. E a serpente, não, imagina, você não vai morrer. Deus sabe que se você comer desse fruto, você será como ele, conhecedora do bem e do mal. E aí, versículo 6. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Três elementos que a gente vai ver em São João. Viu que era agradável aos olhos, boa para comer, né, saborosa, e desejável para dar o conhecimento. E aí pegou, comeu do fruto e deu para Adão. E Adão também comeu. Esse foi o pecado. Essa foi a queda do ser humano. A kenosis, a queda do ser humano. Comeu um fruto e aí pronto, lascou com todo mundo. Mas aqui, vamos meditar um pouco. Eu sei que a aula está longa, mas infelizmente não temos para onde correr. Né? Para a gente fazer uma análise profunda, né? A aula vai ter que ser um pouquinho longa mesmo. Paciência, tenham paciência comigo. Né? Coloque aí, acelera o áudio aí se for preciso, tá? Mas vamos lá. Quando Deus proíbe um único fruto, já está evidente que era algo irrisório. Tá? Deus, o homem tem um jardim gigantesco,
todas as possibilidades de frutos, de ervas do campo, e aí proíbe um único. Um único. Pelo amor de Deus, não se envolva. Né? Só isso aqui é uma coisa ínfima. Já mostra que o mandamento era pequeno e quem mandou é grande. Desobedecer é algo terrível, porque ele não tinha necessidade nenhuma de comer daquele fruto, certo? Já temos esse ponto. Também por ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é a árvore que daria de fato o conhecimento do bem e do mal, porque a serpente é mentirosa. Né? Quer dizer que o ser humano, ao comer do fruto, ele não ia conhecer o bem e o mal, porque ele já estava conhecendo o bem e o mal. Deus já estava ensinando o que era o bem e o mal. Né? O que é o bem? Deus viu que tudo era muito bom. Tá. O que é mal? Não coma desse fruto, se você comer, você vai morrer. Então Deus já tinha revelado o que é bom e o que é mal. O ser humano já estava conhecendo. O que é o fruto do conhecimento do bem e do mal? É a capacidade de julgar o que é bom e o que é mal. Então, o ser humano ele começa agora a julgar o que é bom e o que é mal. Não, eu acho que isso aqui é bom, eu acho que isso aqui não presta. Tá? Então, quando Eva vê que o fruto é desejável para lhe dar conhecimento, ela já está no pecado. Ela já está ali realizando a consequência do fruto. Ela já está julgando que, não, isso aqui é bom, eu achava que era mal, que Deus tinha falado, mas na verdade Deus é um mentiroso, né? E esse fruto é bom sim. Ela já está julgando o que é bom e o que é mal. Essa é a consequência do pecado, certo? E mais uma coisa, por que é um fruto que tem que comer? Porque quando a gente come um alimento, a gente assimila esse alimento no nosso corpo, né? Então, no nosso corpo existem nutrientes de tudo aquilo que a gente comeu ao longo do dia. Então, aqui na ponta do meu dedo tem nutrientes que estão correndo aí nas veias dos alimentos que eu comi nesse dia. A gente assimila no nosso corpo. O alimento ele se torna parte da gente, certo? Se torna mais nós do que ele era antes. E o que não presta a gente joga fora. O nosso organismo bota para fora, tá? Mas aquilo que é bom do alimento deixa de ser o alimento e se torna parte de mim. A gente assimila, certo? Na nossa natureza. E o que acontece com o pecado? Quando o ser humano cai, o ser humano peca, ele assimila a natureza do pecado em sua natureza, não só no seu próprio corpo, porque não foi só Adão que comeu, tá? Adão veio do barro, Adão é o corpo. Eva veio do lado de Adão, Eva é o espírito. Primeiro foi Eva que comeu, depois Adão. Então o pecado, ele vem, a gente peca primeiro com a nossa alma e depois aquilo reverbera no nosso corpo, certo? Até os pecados que são feitos com o corpo, os pecados sexuais, os pecados de gula, certo? A gente peca primeiro com a alma quando a gente consente naquilo. Então Eva come do fruto, depois dá para Adão. E aquilo é assimilado na nossa natureza. Quer dizer que o pecado começa a fazer parte da gente. O pecado ele começa a destruir a nossa natureza. Começa a corroer a nossa natureza. O pecado não é somente como um alimento que é assimilado na nossa natureza, mas como um vírus, uma bactéria que começa a danificar tudo. Começa a prejudicar o nosso organismo espiritual, a nossa vida, certo? E aí o que acontece depois do pecado? Tá? Vem toda a consequência que a gente já sabe, mas eu vou trazer aqui uma informação interessante. Tem esse livro aqui, O Paraíso Perdido, de John Milton. Tem essa edição aqui bem antiga, edição de 1960? 1960, essa edição aqui, tá? Paraíso Perdido, de John Milton. Se você tiver a oportunidade, leia, tá? É um clássico da literatura, né? Onde John Milton escreve em verso, tá? Em verso, mas não é muito difícil não, tá? Não são versos muito difíceis não de se ler. Não é igual Ilíada, Odisseia, não. São mais fáceis. E é a história do paraíso perdido, certo? Da queda. É muito interessante porque o Milton, ele é um escritor, se não me engano, luterano. Tá? Se não me falha a memória, ele era luterano. E ele coloca, né, numa literatura, numa linguagem totalmente, né, literária, fictícia, essa história da queda. É muito legal quando ele coloca o arcanjo Gabriel para mostrar para Adão o que vai acontecer com a humanidade depois que ele pecou. Vem doenças, vem é, é, mortes, vem brigas, vem todo tipo de contendas, vem
sei lá, as ervas começam a produzir ervas daninhas, né? A natureza começa a produzir ervas daninhas, animais começam a se rebelar contra os seres humanos, animais peçonhentos, né? Que antes não tinham aquele veneno prejudicial, né? Até a natureza, o cosmos sente o reflexo do pecado, porque antes seria uma primavera eterna, porque é um jardim cultivado que dá fruto o tempo inteiro, era uma primavera eterna. E aí o que acontece? Né? O eixo da eclíptica se inclina depois do pecado. Né? Para quem é heliocentrista, né? O eixo da Terra se inclina. E aí, de repente, começam a ter as mudanças das estações, a bagunça climática, certo? No universo. Acontece depois do pecado. Foi assim, não foi, não interessa, né? É só uma imagem que o Milton está utilizando aqui na literatura, certo? Para a gente compreender a dimensão. E é muito interessante, é muito legal, né, de ver a descrição de tudo isso lá no Milton, né? Porque houve uma mudança na nossa natureza humana e de repente nós não somos mais felizes, porque Adão e Eva foram expulsos do jardim, certo? Foram expulsos e é, quando Deus dá a pena para cada um, né? Que Deus vem, né? Porque o que está acontecendo aqui, né? Eles estavam escondidos, né? Me escondi porque estou nu. E Deus, Adão, por acaso você comeu do fruto que eu te proibi? Aí Adão, a mulher que tu me destes me deu do fruto. Né? Começa a jogar a culpa nos outros. E Eva, você, Eva, não, foi a serpente que me tentou. E aí Deus começa a punir cada um, né? De trás para frente. Pune a serpente, pune Eva, pune Adão. Na punição de Adão, Deus diz: no suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual foste tirado. Agora, ele não vai comer o que está disponível assim facilmente, de graça, tá? Vai comer com o suor do seu rosto. O homem vai ter que suar, vai ter que trabalhar, não só para comer, para sustentar o seu corpo, mas ele precisa fazer algo, precisa agir para comer o alimento espiritual, para se alimentar. Da graça, claro, Deus vai dar. E a gente vai entender melhor isso lá na frente, tá? Não é uma salvação pelo próprio esforço, porque isso é heresia, pelagianismo, tá? Não é salvação, tá? É o alimento espiritual, é o pão, ainda é o pão, não é a Eucaristia. A Eucaristia é lá na frente, tá? Mas é o pão, o alimento material, o alimento espiritual, tá? Até voltares ao solo do qual foste tirado. Então, até você voltar, até a salvação. Enquanto você não for salvo, você vai comer com o sol do seu rosto, certo? É, e tem as outras punições, né? Tem a famosa punição da serpente, né? É, cadê? Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, né? A descendência da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Famosíssimo, o famoso proto-evangelho, né? O anúncio, né, da descendência da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás. Né? Quem é essa descendência? É Jesus Cristo. Né? E de que mulher Deus está falando? De Maria, né? Que é a inimiga da serpente. Né? Esta serpente vai ferir o calcanhar do ser humano, enquanto a descendência, Jesus Cristo, vai esmagar a sua cabeça. Esmagar a cabeça é acabar, né? Dar fim. Pronto. Acabou. A serpente foi destruída quando esmagou-se a sua cabeça. Tá? Jesus Cristo quem faz isso. Mas até lá, a serpente ela tenta ferir o calcanhar. E versículos antes, no versículo anterior, aliás, Deus diz assim: rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. A serpente vai comer pó. E foi um amigo meu no Instagram que me chamou a atenção para esse versículo. Eu fiquei pensando nele, né, desde então. Né, e ainda preciso meditar um pouco mais sobre ele. Porque assim, Deus está condenando a serpente a comer pó. A serpente é quem? É o diabo. Né? E do que o homem é feito? De pó. Do pó da terra. Lembra-te que tu és pó. Não é porque tu és pó e ao pó hás de voltar. Está aqui no final da punição de Adão, no versículo 19. Então a serpente ela fere o nosso calcanhar e ainda se alimenta de pó, se alimenta da nossa matéria-prima, da matéria-prima do ser humano. Se a serpente, se o diabo ele se alimenta como punição divina do pecado, se alimenta daquilo que é a matéria-prima do ser humano, meu amigo, minha amiga,
né, a serpente ela tenta nos devorar o tempo inteiro, a serpente ela vai nos perseguir pelo resto da vida que nós tivermos, porque ela se alimenta daquilo que o ser humano é feito. A serpente ela vai nos perseguir o tempo inteiro e ela fere o nosso calcanhar. O que é o calcanhar? O calcanhar é aquilo que sustenta o nosso corpo, né? A gente consegue ficar em pé na ponta dos pés, sim, mas se a gente não firma o calcanhar no chão ou em qualquer outro lugar, o nosso corpo não está firme, né? Então, o calcanhar é o que dá sustento, firmeza para o nosso corpo se manter de pé. E estar de pé é a posição natural de um ser humano, tá? E nós não somos quadrúpedes como os animais, certo? Até os animais que ficam eretos, ficam de pé, eles não ficam como o ser humano, naturalmente como o ser humano, é por algum momento ou por alguma necessidade, tá? Então a posição natural do ser humano é de pé, estar de pé. E ferir o calcanhar, ferir a base que sustenta o ser humano de pé, significa o quê? Abalar as estruturas espirituais do ser humano. O pé é símbolo da alma humana, certo? O calcanhar é símbolo da alma humana. A serpente ela fere a nossa alma com o pecado. O veneno da serpente, o veneno do tentador, certo? Ele é destilado na nossa alma. Não é fruto que a gente come, é veneno da serpente, não, o pecado é tudo isso, né? Que vai ferindo, vai manchando a nossa alma. Mas Deus nos deu uma esperança. A descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então não tenha medo, apesar do tentador ser inimigo da mulher, ser inimigo da espiritualidade, da nossa alma espiritual, certo? Ser inimigo também da Virgem Maria. E se alimenta daquilo que é a nossa matéria-prima, nos persegue o tempo inteiro, nós temos um Salvador que virá. Né? Aqui no Gênesis virá. Mas para nós a gente sabe que já veio, que é Jesus Cristo, certo? A inimiga da serpente, nós já temos a Virgem Maria, certo? Eles estão conosco, eles são conosco. E eles vão nos ajudar nessa batalha, certo? Eles vão nos ajudar. Até que voltemos à terra de onde fomos tirados, né? Se Deus assim o quiser. E aí depois o capítulo 4 é o capítulo sobre Caim e Abel, a história famosa de Caim e Abel, que eu não vou ler, certo? Vou passar rapidamente aqui por essa história, que é a história que fala também da dualidade que existe no ser humano. Nós todos somos Caim e Abel. Nós todos temos um Caim e um Abel, tá? E como é que nós temos esse Caim e esse Abel? Eles são irmãos, certo? Caim e Abel são irmãos. Um era pastor, o outro era agricultor. Eles foram oferecer é, uma oferta para Deus, né? Foram entregar uma oferta para Deus, o agricultor os frutos da terra e o pastor as primícias, né? O primeiro novilho, né? Para Deus. Aqui já é uma imagem do Cordeiro de Deus, certo? De Deus que se agrada do sacrifício do Cordeiro mais do que de frutos da terra, tá? Porque o Cordeiro é um animal, certo? Tem sangue e é próximo ali do sacrifício da entrega de Jesus Cristo, certo? Já é um sinal daquilo que vai acontecer. Então Deus se agrada mais dessa oferta do que dos frutos da terra. E aí Caim tem inveja de Abel e aí dá cabo da vida do próprio irmão. A história que nós todos já conhecemos. Agora, por que nós somos Caim e Abel? Nós todos somos uma natureza dividida entre bondade e maldade. Ah, Kleber, que isso? Mas né, eu sou uma pessoa boa, né, eu nunca fiz mal a ninguém. Beleza, mas você peca, né? Eu peco, nós pecamos. Se a gente peca, a gente tem esse lado ruim, a gente tem esse espinho na carne que São Paulo fala. Né? Nós temos também o espinho na carne. Nós temos também um Caim que quer matar Abel o tempo todo. Nós temos um lado de pecado que gosta de fazer o que é mal e quer fazer o mal. A nossa luta é não deixar Caim matar Abel. A luta do ser humano é não deixar Abel morrer nas mãos de Caim. É fazer com que Abel permaneça vivo, ofertando o sacrifício para Deus. Quanto mais nós estivermos como Abel, diante de Deus, ofertando o sacrifício, mais o Caim vai perdendo a força, certo? Essa luta que nós temos, essa luta interna que nós temos entre tentar ser bom e pecar, tentar ser bom e pecar, é constante.
na nossa natureza, né? É constante. E o que é curioso é que, né, o homem ele está manchado pelo pecado. Nós já temos um desejo de felicidade insaciável, nós temos um desejo de poder que foi desordenado, certo? Nós estranhamos a experiência da morte. Tudo isso nós já temos. Só que Adão e Eva não tinham antes de pecar. E mesmo assim pecaram. Por que raios moveu? O que aconteceu para Eva fazer isso, pelo amor de Deus? O que fez Adão cometer esse pecado? Né? Se eles estavam em comunhão com Deus, se eles estavam plenos, né? Estava tudo beleza. Né? O que moveu eles? A natureza humana. A natureza humana é uma natureza de pecado. É uma natureza mergulhada no pecado desde o seu princípio. Mesmo antes de pecar, o ser humano já tinha uma inclinação. O ser humano já tinha ali a concupiscência que a gente vai ver em São João, certo? Já há no ser humano essa inclinação. Quer dizer o quê? A nossa natureza é uma natureza de pecado, não tem para onde a gente correr. A gente nunca vai estar livre do pecado enquanto a gente estiver vivo. Enquanto a gente estiver vivo. É Deus que, em sua infinita misericórdia, vem com auxílio dos sacramentos, vem nos livrando. E quando a gente partir dessa para uma melhor, se Deus assim quiser, né? Aí sim a gente vai estar livre. Aí sim a gente vai estar liberto. Mas enquanto nós estivermos nessa vida, é caiu, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Né? É a luta de Caim e Abel. Não tem jeito. Não tem jeito. Certo? Essa é a nossa luta. Essa é a nossa realidade. E depois do pecado de Caim, ele é expulso e ele vai e constrói uma cidade, prospera. Depois Deus dá outro filho para Adão e Eva, que é o Sete, de onde vai continuar a geração dos filhos de Deus, dos bons. Aqui Santo Agostinho nos ajuda a compreender que não só existe essa dualidade dentro de nós, mas existe essa dualidade na realidade no mundo inteiro, que é as duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Os descendentes da cidade dos homens e os descendentes da cidade de Deus. Os que serão condenados e os que serão salvos. Como é que eu sei em que cidade eu estou? Não sabemos, tá? Não sabemos. A gente luta para estar na cidade de Deus e que estejamos agora e na hora da morte. Mas o que são essas duas cidades? A cidade dos homens, ela vem com Caim. Caim, ele sai, funda uma cidade, prospera, cresce, certo? E aí vem Sete. Sete é piedoso e tal, como Abel. E aí tem a geração dos filhos de Deus. Continua o povo de Deus. Lá na frente a gente vai ver que sempre da cidade de Deus sai alguém como Caim, que peca, foge, funda uma cidade, prospera. Vive na cidade dos homens. Certo? E aí continua a geração dos filhos de Deus. Depois, lá na frente, sai outro da mesma forma. Certo? Então, os membros da cidade dos homens são formados pelo amor de si até o desprezo de Deus. E, curiosamente, esses aqui, os primeiros, fundam cidades e prosperam nesta vida. O povo de Deus sofre, né, nesse vale de lágrimas, mas são formados pelo desprezo de si até o amor de Deus pleno. Né? Do amor de Deus até o desprezo de si, assim que fala Santo Agostinho. E assim eles vão caminhando até que sejam salvos. Tá? E eles vêm dessa única semente, desse único germe, que é, né, Sete. Tá? São os descendentes de Sete. Agora não mais sanguíneos, né? Não mais descendentes biológicos, genéticos, mas os descendentes espirituais. Que nós somos descendentes, nós somos herdeiros. Né? Nós podemos chamar Abraão de nosso pai na fé, porque nós recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos incorporados no corpo místico de Cristo. Certo? Somos filhos de Deus no seu Filho Jesus Cristo. E assim vai. E para fechar, para finalizar, o capítulo 5 fala da descendência de Sete, da descendência de Adão, né, até Noé. Só umas informações interessantes aqui, né, informações, digamos que históricas no contexto do livro do Gênesis. Né, quando Noé nasceu, ele não conheceu nem Adão, nem Sete. Né, pela lógica aqui das datas, se a gente for fazer um cálculo, Adão e Sete já haviam morrido e Enoque também já havia sido arrebatado quando Noé nasceu. Então Noé não conheceu esses três antepassados seus.
E quando ocorreu o dilúvio, que é o que a gente vai ver, né, nenhum desses outros aí estavam vivos, apenas Matusalém. Só Matusalém, de todos esses antepassados aí, viu o dilúvio, pela lógica da data, certo? Pela lógica das datas, né? Nem lembro se fala de Matusalém aqui, que eu ainda vou reler esse trecho aqui na semana que vem, né? Mas é isso. Então, já fica aí agora o personagem principal dos próximos capítulos e, consequentemente, da nossa próxima aula, tá bom? Agradeço a sua paciência por ter assistido essa aula toda. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, seguir aí toda a liturgia do YouTube. Tá? E se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, não está fazendo parte do grupo Depósito da Fé, clique no link aí na descrição do vídeo, certo? E entre no grupo de WhatsApp, porque lá é mais fácil da gente conversar, certo? Surgiu alguma dúvida, né, alguma dificuldade aí com a leitura ou com a própria aula, manda lá que a gente conversa e eu tento esclarecer as questões para vocês, tá bom? A próxima aula será sobre os capítulos de 6 a 11 do livro do Gênesis. Até lá!